Um cometa é um pequeno corpo gelado do sistema solar que, ao passar perto do Sol, aquece e começa a liberar gases, processo que é chamado de desgasificação. Isso produz uma atmosfera visível ou coma e, às vezes, também uma cauda. Esses fenômenos são devidos aos efeitos da radiação solar e da ação do vento solar sobre o núcleo do cometa. Os núcleos dos cometas variam de algumas centenas de metros a dezenas de quilômetros de diâmetro e são compostos de coleções soltas de gelo, poeira e pequenas partículas rochosas. O coma pode ter até 15 vezes o diâmetro da Terra, enquanto a cauda pode esticar além de uma unidade astronômica. Se suficientemente brilhante, um cometa pode ser visto da Terra sem o auxílio de um telescópio e pode subtender um arco de 30 graus, 60 luas, no céu. Os cometas foram observados e registrados desde os tempos antigos por muitas culturas e religiões. Os cometas geralmente têm órbitas elípticas altamente excêntricas e uma ampla gama de períodos orbitais, variando de vários anos a potencialmente vários milhões de anos. Os cometas de curto período se originam no cinturão de Kuiper ou em seu disco espalhado associado, que fica além da órbita de Netuno. Acredita-se que os cometas de longo período se originem na nuvem de Oort, uma nuvem esférica de corpos gelados que se estende de fora do cinturão de Kuiper até a metade do caminho para a estrela mais próxima. Cometas de longo período são colocados em movimento em direção ao Sol a partir da nuvem de Oort por perturbações gravitacionais causadas pela passagem de estrelas e pela maré galáctica. Os cometas hiperbólicos podem passar uma vez pelo sistema solar interno antes de serem lançados no espaço interestelar. O aparecimento de um cometa é denominado aparição. Os cometas se distinguem dos asteroides pela presença de uma atmosfera estendida, gravitacionalmente não ligada, em torno de seu núcleo central. Essa atmosfera tem partes denominadas coma, a parte central imediatamente ao redor do núcleo, e cauda, uma seção tipicamente linear que consiste em poeira ou gás expelido do coma pela leve pressão do Sol ou pelo plasma do vento solar excedente. No entanto, cometas extintos que passaram perto do Sol muitas vezes perderam quase todo o seu gelo volátil e poeira e podem vir a se parecer com pequenos asteroides. Pensa-se que os asteroides têm uma origem diferente dos cometas, tendo se formado dentro da órbita de Júpiter, e não no sistema solar exterior. A descoberta de cometas do cinturão principal e de planetas menores centauros ativos turvou a distinção entre asteroides e cometas. No início do século XXI, a descoberta de alguns corpos menores com órbitas de cometas de longo período, mas com características de asteroides do sistema solar interno, foram chamados de cometas Manx. Eles ainda são classificados como cometas, como o 2014 S3, Pan-STARRS. 27 cometas Manx foram encontrados de 2013 a 2017. Efeitos de cometas. Conexão com chuvas de meteoros. Conforme um cometa é aquecido durante passagens próximas ao Sol, a desgasificação de gases de seus componentes gelados também libera detritos sólidos grandes demais para serem varridos pela pressão de radiação e pelo vento solar. Se a órbita da Terra o enviar por essa trilha de destroços, que é composta principalmente de grãos finos de material rochoso, é provável que haja uma chuva de meteoros quando a Terra passar. Trilhas mais densas de detritos produzem chuvas de meteoros rápidas, mais intensas, e trilhas menos densas criam chuvas mais longas, porém menos intensas. Normalmente, a densidade da trilha de destroços está relacionada a quanto tempo atrás o cometa original liberou o material. A chuva de meteoros Perseidas, por exemplo, ocorre todos os anos entre 9 e 13 de agosto, quando a Terra passa pela órbita do cometa Swift-Tutre. O cometa Halley é a fonte da chuva Orionide em outubro. Cometas e impacto na vida. Muitos cometas e asteroides colidiram com a Terra em seus estágios iniciais. Muitos cientistas pensam que os cometas que bombardearam a jovem Terra cerca de 4 bilhões de anos atrás trouxeram grandes quantidades de água que agora enchem os oceanos da Terra, ou pelo menos uma parte significativa dela. Outros lançaram dúvidas sobre esta ideia. A detecção de moléculas orgânicas, incluindo hidrocarbonetos aromáticos policíclicos, em quantidades significativas em cometas levou à especulação de que cometas ou meteoritos podem ter trazido os precursores da vida, ou mesmo a própria vida, para a Terra. Em 2013, foi sugerido que impactos entre superfícies rochosas e geladas, como cometas, tinham o potencial de criar os aminoácidos que compõem as proteínas por meio da síntese de choque. A velocidade com que os cometas entraram na atmosfera, combinada com a magnitude da energia criada após o contato inicial,
permitiu que moléculas menores se condensassem em macromoléculas maiores que serviam como base para a vida. Em 2015, os cientistas encontraram quantidades significativas de oxigênio molecular nos gases do cometa 67P Churyumov-Gerasimenko, sugerindo que a molécula pode ocorrer com mais frequência do que se pensava, e, portanto, menos um indicador de vida como se supunha. Medo de cometas. O medo dos cometas como atos de Deus e sinais de destruição iminente foi maior na Europa de 1200 a 1650. No ano seguinte ao grande cometa de 1618, por exemplo, Gotthard Datusius publicou um panfleto afirmando que era um sinal de que o dia do juízo estava próximo. Ele listou 10 páginas de desastres relacionados com cometas, incluindo terremotos, inundações, mudanças nos cursos dos rios, tempestades de granizo, clima quente e seco, colheitas ruins, epidemias, guerra e traição e preços altos. Por volta de 1700, a maioria dos estudiosos concluiu que tais eventos ocorreram quer um cometa tenha sido visto ou não. Usando os registros de avistamentos de cometas de Edmund Halley, no entanto, William Whiston em 1711 escreveu que o grande cometa de 1680 tinha uma periodicidade de 574 anos e foi responsável pelo dilúvio mundial no livro do Gênesis, derramando água na Terra. Seu anúncio reviveu por mais um século de medo dos cometas, agora como ameaças diretas ao mundo em vez de sinais de desastres. A análise espectroscópica em 1910 encontrou o gás tóxico cianogênio na cauda do cometa Halley, causando a compra em pânico de máscaras de gás e pílulas anti-cometa, e guarda-chuva anti-cometa pelo público. Destino dos cometas. Partida, ejeção, do Sistema Solar. Se um cometa estiver viajando rápido o suficiente, ele pode deixar o Sistema Solar. Esses cometas seguem o caminho aberto de uma hipérbole, e como tal, são chamados de cometas hiperbólicos. Os cometas solares são ejetados apenas pela interação com outro objeto no Sistema Solar, como Júpiter. Um exemplo disso é o cometa C-1981, que foi deslocado de uma órbita de 7,1 milhões de anos ao redor do Sol para uma trajetória hiperbólica, após uma passagem próxima pelo planeta Júpiter em 1980. Cometas interestelares como um Io ou um Amu E2 e o Borisov nunca orbitaram o Sol e, portanto, não requerem uma interação de terceiro corpo para serem ejetados do Sistema Solar. Voláteis exauridos. Os cometas da família de Júpiter, JFC, e os cometas de longo período parecem seguir leis de desvanecimento muito diferentes. Os JFC estão ativos durante uma vida de cerca de 10.000 anos ou cerca de 1.000 órbitas, enquanto os cometas de longo período desaparecem muito mais rápido. Apenas 10% dos cometas de longo período sobrevivem a mais de 50 passagens até o pequeno periélio e apenas 1% deles sobrevive a mais de 2.000 passagens. Eventualmente, a maior parte do material volátil contido no núcleo do cometa evapora, e o cometa se torna um pequeno pedaço escuro e inerte de rocha ou entulho que pode se assemelhar a um asteroide. Alguns asteroides em órbitas elípticas são agora identificados como cometas extintos. Acredita-se que cerca de 6% dos asteroides próximos à Terra sejam núcleos de cometas extintos. Separação e colisões. O núcleo de alguns cometas pode ser frágil, uma conclusão apoiada pela observação de cometas se separando. Uma perturbação cometária significativa foi a do cometa Shoemaker-Levy 9, que foi descoberto em 1993. Um encontro próximo em julho de 1992 o quebrou em pedaços, e durante um período de 6 dias em julho de 1994, esses pedaços caíram na atmosfera de Júpiter, a primeira vez que astrônomos observaram uma colisão entre dois objetos no Sistema Solar. Outros cometas que se dividem incluem 3D Biela em 1846 e 73P Schwarzenbachmann de 1995 a 2006. O historiador grego Éforo de Cime relatou que um cometa se dividiu já no inverno de 372 a 373 a.C. Suspeita-se que os cometas se dividam devido ao estresse térmico, pressão interna do gás ou impacto. Os cometas 42P Neugin e 53P Van Biesbroek parecem ser fragmentos de um mesmo cometa. As integrações numéricas mostraram que ambos os cometas se aproximaram bastante de Júpiter em janeiro de 1850 e que, antes de 1850, as duas órbitas eram quase idênticas.
Foi observado que alguns cometas se separaram durante a passagem do periélio, incluindo os grandes cometas West e Kiyosaki. O cometa 3D Biela foi um exemplo significativo quando se partiu em dois pedaços durante a passagem pelo periélio em 1846. Esses dois cometas foram vistos separadamente em 1852, mas nunca mais depois. Em vez disso, chuva de meteoros espetaculares foram vistas em 1872 e 1885, quando o cometa deveria estar visível. Uma pequena chuva de meteoros, os Andromedídeos, ocorre anualmente em novembro, e é causada quando a Terra cruza a órbita do cometa 3D Biela. Alguns cometas encontram um fim mais espetacular, caindo no Sol ou colidindo com um planeta ou outro corpo. Colisões entre cometas e planetas ou luas eram comuns no início do Sistema Solar. Algumas das muitas crateras da Lua, por exemplo, podem ter sido causadas por cometas. Uma recente colisão de um cometa com um planeta ocorreu em julho de 1994, quando o cometa Shoemaker-Levy 9 se partiu em pedaços e colidiu com Júpiter. Grandes cometas. Aproximadamente uma vez por década, um cometa torna-se brilhante o suficiente para ser notado por um observador casual, levando esses cometas a serem designados como grandes cometas. Prever se um cometa se tornará um grande cometa é notoriamente difícil, pois muitos fatores podem fazer com que o brilho de um cometa se afaste drasticamente das previsões. Em termos gerais, se um cometa tiver um núcleo grande e ativo, passará perto do Sol e não será obscurecido pelo Sol como visto da Terra quando em seu mais brilhante, ele tem a chance de se tornar um grande cometa. No entanto, o cometa Coulter em 1973 atendeu a todos os critérios e esperava-se que se tornasse espetacular, mas não conseguiu. O cometa West, que apareceu 3 anos depois, tinha expectativas muito menores, mas se tornou um cometa extremamente impressionante. O Grande Cometa de 1577 é um exemplo bem conhecido de um grande cometa. Ele passou perto da Terra como um cometa não periódico e foi visto por muitos, incluindo os astrônomos conhecidos Tycho Brahe e Taki Adedin. As observações deste cometa levaram a várias descobertas significativas sobre a ciência cometária, especialmente para Brahe. O final do século XX viu um longo intervalo sem o aparecimento de quaisquer grandes cometas, seguido pela chegada de dois em rápida sucessão, cometa Hyakutake em 1996, seguido por Hale-Bopp, que atingiu brilho máximo em 1997 tendo sido descoberto 2 anos antes. O primeiro grande cometa do século XXI foi C 2006 P1, MC Naug, que se tornou visível para observadores a olho nu em janeiro de 2007. Foi o mais brilhante em mais de 40 anos. Cometas rasantes. Um cometa rasante é aquele que passa extremamente próximo ao Sol no periélio, geralmente dentro de alguns milhões de quilômetros. Embora os pequenos cometas rasantes possam ser completamente evaporados durante uma aproximação tão próxima do Sol, os maiores cometas rasantes podem sobreviver a muitas passagens do periélio. No entanto, as fortes forças das marés que experimentam geralmente levam à sua fragmentação. Cerca de 90% dos cometas rasantes do Sol observados com Solar and Heliospheric Observatory, SOHO, são membros do grupo Creutz, todos originados de um cometa gigante que se dividiu em muitos cometas menores durante sua primeira passagem pelo Sistema Solar interno. O restante contém alguns cometas rasantes esporádicos, mas 4 outros grupos relacionados de cometas foram identificados entre eles, os grupos Crast, Crast II, Marsden e Meia. Os grupos Marsden e Crast parecem estar relacionados ao cometa 96P Marshalls, que também é o pai de 2 chuvas de meteoros, os Quadrântidas e os Ariétidas. Cometas incomuns. Dos milhares de cometas conhecidos, alguns exibem propriedades incomuns. O cometa Encke, 2P Encke, órbita de fora do cinturão de asteroides para dentro da órbita do planeta Mercúrio, enquanto o cometa 29P Schwarzenbach atualmente viaja em uma órbita quase circular inteiramente entre as órbitas de Júpiter e Saturno. 2060 Quiron, cuja órbita instável é entre Saturno e Urano, foi originalmente classificado como um asteroide até que um leve coma foi notado. Da mesma forma, o cometa Shoemaker-Levy 2 foi originalmente designado como asteroide 1990 UL3. O maior cometa conhecido é o cometa Bernardinelli-Bernstein. O objeto foi inicialmente observado em 2014, após o qual cresceu uma cauda.
Ele tem um período orbital superior a 3 milhões de anos e fará sua maior aproximação do Sol, cerca da distância solar de Saturno, em 2031. Centauros. Centauros normalmente se comportam com características de asteroides e cometas. Centauros podem ser classificados como cometas, como 60.558 Escheclus e 166 PNA. 166 PNA foi descoberto enquanto exibia um coma e, portanto, é classificado como um cometa apesar de sua órbita, e 60.558 Escheclus foi descoberto sem coma, mas mais tarde tornou-se ativo, e foi classificado como um cometa e um asteroide, 174P Escheclus. Um plano para Cassini envolvia enviá-lo a um centauro, mas a NASA decidiu destruí-lo. No próximo episódio, eclipses, lindos e misteriosos, a Terra seria a única a ter um eclipse total. Veremos essa e outras informações no próximo episódio. Obrigado por assistir, e por favor inscreva-se no canal para não perder os próximos episódios e nos ajudar a manter este projeto.